Bem-vindos ao Pipoca com Pequi. Só aqui você encontra um jeito diferente de saber cinema. O programa de hoje está cheio de atrações e convidados especiais. Confiram. O Gabinete do Dr. Caligari é considerado a primeira obra-prima do cinema de horror. O filme deu origem ao expressionismo cinematográfico alemão, usando o contraste luz e sombra, ângulos impressionantes e cenários tortuosos. Sua atmosfera sobrenatural nos surpreende até hoje. É com essa pegada do programa de hoje, que sobre o horror, o surreal e o suspense, trouxemos aqui o diretor Érico José para falar um pouco sobre o seu mais novo curta-metragem, intitulado O Corpo que Me Pertence. Take 2. Preparado, Blake? Ação. Então, Érico, eu quero agradecer pela sua presença no Pipoca com Pequi. E foi uma honra formar com você em cinema. E agora eu quero saber sobre o seu filme. Qual foi sua influência, diretores, filme que você assistiu que remeteu alguma cena que você queria que estivesse lá no Corpo que Me Pertence? Quando eu tô preparando para dirigir alguma coisa, eu sempre tento achar o maior número de referências possíveis, assim, e eu vou... Desculpa, gente, eu tô rindo porque o Érico tá muito sério. Quando eu vou dirigir alguma coisa assim, eu sempre pego e tento achar o maior número de referências possíveis, que eu acho que vai combinar com o que eu tô fazendo, e eu separo em pastas, assim, sabe? Tipo, cena 1, cena 2, cena 3, aí vou dando print e jogando nessas pastas. Você dá print nos filmes e guarda na pasta. Pra sempre saber pelo menos que rumo mais ou menos eu vou seguir se eu não souber pra onde eu estiver indo. Então, tipo, muitos filmes serviram de referência pra esse filme, desde um filme do Mojica, uma trilogia de curtas lançados, tipo aqueles americanos, assim, tem um brasileiro que eu acho que chama Trilogia do Horror, que um é do José Mojica Marins, e aí isso inspirou um personagem. O Massacre da Serra Elétrica foi muito forte, slashers também, porque na época eu tava fazendo meu TCC sobre isso e tava assistindo muito. E por que preto e branco? Já que o Massacre Elétrica já era uma coisa bem mais colorida, né? Sim, é porque eu buscava meio que trazer uma estética de pesadelo, assim, sabe, pro filme. E aí, pra mim, isso, o que combinava era isso, inspirado em David Lynch, o primeiro filme dele, inspirado nos primeiros filmes do Lars von Trier, que era uma coisa mais expressionista, assim, que era uma coisa... E é pesadelo porque você me contou aquele negócio lá do... A ideia do filme, lembra que você me contou a origem da ideia do filme? Que você ficou na cabeça? Sim. Se você, alguém comentou comigo, eu fiquei com isso, construí um roteiro a partir da ideia que você ouviu, parece, de alguém, não foi? Foi. Um ex-namorado meu, que eu namorei quando eu tinha uns 16 anos, Isso. assim, ele me falou que o padrasto dele, ou o pai dele, chegou em casa bêbado e encontrou um cadáver no quarto, assim. Aí você ficou com a ideia na cabeça. Aí isso foi uma das primeiras coisas que deu, assim, o insight pra começar a escrever a história do filme, assim. Porque eu achava que era uma coisa muito chocante você chegar na sua casa e encontrar um cadáver lá. E é uma coisa muito pesada, né? E aí, a partir disso, eu fui juntando outras coisas, igual meu pai é açougueiro. E aí, eu sempre li em livros de roteiro, se você vai escrever, escreve sobre alguma coisa que você conhece. Aí eu penso, nossa, um açougueiro encaixa muito com horror, assim. Então, acho que o meu personagem vai ser um açougueiro. E eu sinto muita vontade de fazer mais filmes com açougueiros. E o final, que é o que mais me chamou a atenção, que quando eu escrevi sobre ele no blog, eu sou filme no blog, eu te perguntei, você lembra? Eu falei assim, Érico, o final é isso, 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 isso. Aí você falou, nem eu sei porque eu quero que fique aberto. Sim. Então, fala um pouquinho de porquê daquele final. Ah, sim. Tipo, simbolicamente, o mais forte daquele final lá é, tipo... É uma questão da consciência não deixar o personagem se livrar, sabe? Porque ele passa o filme inteiro, assim, buscando se livrar da culpa que ele sente. Mas aí o final simboliza, pra mim, isso, do tipo... O monstro aparece e puxa ele pela cabeça. Que pra mim é uma metáfora da consciência não deixando ele em paz. Mesmo depois ele tendo se livrado fisicamente do corpo, assim, né?
Pra mim o final é mais isso, mas tem muita coisa que fica muito aberta. O casal homoafetivo é um deles, né? Sim, Porque tem gente que vai ver o seu filme e vai pensar, eles são um casal ou são amigos? O que eles são? Eles são cúmplices do crime? isso é uma questão. Tem muita coisa relacionada ao crime eu deixei que fosse o mais aberto possível. Assim, eu tentei não cavar muito nessa história. Tem uma motivação, assim, pra mim, muito básica, que foi de onde surgiu o roteiro, mas isso não era pra ficar explícito no filme de jeito nenhum, assim. Porque as pessoas, pra mim, teriam que ver aquilo e teriam que, tipo, completar com significados pessoais. Como eu fiz algumas, tipo, pesquisa pra saber se o filme tinha funcionado nesse aspecto, perguntando para alguns amigos, o que você acha dessas partes da história? E eu sinto que isso funciona, porque as pessoas vêm com coisas que não tem nada a ver com o filme, do tipo, eu acho que dentro da caixa tinha pertences de outros relacionamentos dele. O achar tá em todos os momentos do filme, principalmente na parte da geladeira. Porque você colocou um elemento lá que vários filmes de terror brinca, que é colocar uma carne, aquele tipo de carne dentro da geladeira sozinha. A geladeira tava tipo vazia, aí o cara abre a geladeira e tem um pedaço de carne lá. Pode ser porque ele é açougueiro, a gente remete... Lembra muito filmes de terror. A gente tem um catálogo muito vasto, né, de filmes de terror, a gente lembra de muitos filmes de terror. E ainda a gente perguntei sobre isso, lembra? Falei, o que tem a ver aquela carne dentro da geladeira sozinha lá? É a carne de alguém? É a carne mesmo comestível de consumo do personagem, etc. É porque pra mim o filme todo ele foi construído em cima de uma, sabe, tipo, de uma dualidade de corpo e mente, sabe? Então é o físico, o carnal versus o psicológico, que a narrativa toda ela vem dessa coisa meio psicológica e ela tá o tempo inteiro falando de corpos, que o personagem ele tá tendo problemas com a sua mente, mas isso é físico, porque ele aparece lá no beco, caído e tal. E a carne era meio que uma maneira de, tipo assim, de dar colocar mais uma camadinha desse simbolismo, assim, do corpo e tal. Que o nome O Corpo Que Me Pertence também, ele traz essa multiplicidade de coisas que pode ser, ao mesmo tempo faz referência a essa frase comum, por exemplo, que a gente ouve de meu corpo, minhas regras, assim, do feminismo. Mas não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo o personagem tá nesse dilema de, tipo assim, meu corpo, eu faço o que eu quiser dele, mas eu fiz uma coisa que eu não devia. E agora, qual que é a responsabilidade desse meu corpo perante o resto das coisas, assim? Então, Érica, agora eu vou te dar uma missão, vem comigo. Bem-vindo ao mundo vintage da locadora. Eu quero que você entre aqui e escolhe um filme favorito seu. Eu já tinha visto um mais ou menos aqui, não, porque eu acho importante, então, esse aqui, ó. Por quê? Porque eu acho que ele termina o que o massacre começou, assim, no que foi o que gerou o horror que a gente tem hoje em dia. Porque... Mas você é fã do Wes Craven? Pode dizer que sim, Você mas é eu fã não vi da Hora do muitas Pesadelo, coisas. não dele, né? Não, eu gosto muito do que ele fez, só porque eu não vi muita coisa dele, assim. Eu tentei até ver alguns, mas não vi tantos. Então eu recomendo Ele é muito para as bom. pessoas assistirem ele, então, quem não assistiu. Não é possível que alguém não conheça o Fred Krueger, né? É possível, sempre é possível. Mas é isso, tipo, o Slasher teve 3 períodos, assim, até chegar no desenvolvimento completo, e esse filme é o símbolo, pra mim, do que foi quando o Slasher chegou no desenvolvimento completo. Pra mim, o Slasher é o que gerou o horror que a gente tem hoje em dia, com mortes explícitas, que não era uma coisa que era comum. E o que você acha que marcou esse filme? O que marcou esse filme foi que o roteiro desse tipo de horror chegou a um desenvolvimento completo. O slasher começou a receber orçamento para poder fazer umas coisas mais elaboradas, que é uma coisa que a gente pode ver nesse filme. Eu acho que a ideia de matar no sonho foi uma coisa que assustou muita galera dos anos 80. Porque até então a maioria dos slashers era acordado, né? Era, tipo, Jason deu o passo inicial, né? Mas Foi.
Mas o Fred mata você dormindo, cara. Então acho que a galera ficou assustada por causa disso. Foi nessa etapa do slasher que começou a misturar o sobrenatural, né, com o real, assim, né? Antes o slasher era só, tipo, um assassino na realidade perseguindo as pessoas. Exatamente. E aí começou a ter esses filmes que misturavam o sobrenatural com isso. O meu é um pouquinho mais diferente. Inclusive, aqui. O meu é do Stephen King, Colheita Maldita. Eu gosto muito dele porque envolve criança. Todos os filmes de terror que envolvem criança, pra mim, tem que ter o personagem criança, os personagens criança tem que se desenvolver muito bem no filme, senão fica uma coisa perdida. Eu geralmente não gosto de criança em Então, quando o filme é ruim, não consegue desenvolver a criança no roteiro, fica ruim. Mas o Colheita Maldita, as crianças são a própria maldade. E eu acho isso... Me assustava muito. Eu acho isso muito pesado. E elas matam com foice. O ambiente é um lugar que eu adoro. E, inclusive, eu acho que todos os filmes de milharal, eu sou apaixonado porque eu acho que me remete muito a esse filme. E, sei lá, eu acho que criança, milharal, sangue, maldade e infância ligada me deixa muito... Eu tenho agonia de todo filme de terror que tem grávida. Por quê? Não sei. Bebê de Rosemary te aguarda, então. Eu já vi. Mas eu acho que foi A Invasora, que foi o que mais me deu agonia. Assim, Eu não assisti esse. É um filme de invasão doméstica onde a protagonista é uma grávida. E aí entra uma mulher muito louca na casa, assim, e é muito tenso. Então, Érico, eu quero agradecer a sua participação no Pipoca. Só para lembrar a importância que você teve pro blog, porque você escreveu com a gente. E também a importância de você estar cedendo entrevista pra gente num tema que tem tudo a ver com os seus filmes e os seus gostos, né? E eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Pipoca a sua presença aqui com a gente agora. E sucesso nos seus próximos filmes. Gente, eu que agradeço. É muito bom estar aqui, de verdade. Obrigado.